Iniciamos então em mais uma oportunidade aqui o nosso encontro para que a gente possa refletir um pouco sobre as verdades espirituais. Sempre aos sábados e aos domingos no desenvolvimento, 10 horas da manhã, nós temos a oportunidade de uma palestra, de um encontro para que a gente possa refletir. E o nosso tema de hoje, que é sempre um tema evangélico, é sobre ação e reação, ou karma, ou a lei de causa e efeito, o nome que a gente escolher dar aí, qualquer um deles. Mas é o mesmo sentido. É um dos fundamentos principais da doutrina espírita e de outras religiões aí, orientais, a ideia de reencarnação e de responsabilidade pelos seus atos anteriores. Todos nós conhecemos ou temos uma noção da palavra karma. Karma, em sânscrito, significa ação. Então não há nada demais nessa palavra que vem do budismo. Karma significa responder pelas nossas ações, que não é nada diferente do que a gente está acostumado. A gente sabe que se a gente der um murro na parede, a mão vai machucar. Que se a gente pular de um prédio alto, vai machucar. Espiritualmente, a ideia é a mesma coisa. Nós respondemos pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas energias que nós cultivamos, geramos ou mantemos ao nosso redor. A diferença é só essa. Espiritualmente a ideia é muito mais ampla, porque o espírito ele é mais amplo. Não tem a limitação do corpo físico, então as leis espirituais também são mais amplas, são mais dinâmicas. Então, karma é responder pelas nossas ações. Então, o que é positivo ou negativo são as nossas ações que vão ter o resultado. Tanto a importância dessa lei que um dos livros de André Luiz, da coleção lá, Vida no Mundo Espiritual, é Ação e Reação, que é um livro que explica no plano espiritual como funcionam essas leis, como essa lei se aplica à vida das pessoas nas reencarnações. Então a gente sabe que responde pelos nossos próprios atos. A gente sabe que espiritualmente vamos renascendo, praticando vários atos, e que isso entra para a nossa bagagem espiritual. Estando na nossa bagagem espiritual, vai definir quem nós somos. Então, olhando para nós mesmos hoje, a gente pergunta: quem eu sou? Nós somos o resultado das nossas experiências anteriores, tanto positivas quanto negativas. E isso está marcado em nós mesmos, no nosso perispírito, na nossa mente. E isso energeticamente também reflete em quem nós somos. E com base em todo essa quantidade de informações que nós temos, é que nós vamos decidir o que nós vamos fazer agora. Somado a isso, nós temos a nossa criação nessa vida, que também muito influencia. Mas somando tudo isso, nós vamos decidir o que nós vamos fazer agora. E as nossas escolhas, boas ou ruins, vão ter consequências. É muito comum que o espírita comece a repetir sempre aquela ideia: tudo que acontece de ruim comigo é meu karma. Tudo que acontece de ruim comigo, eu estou pagando algo que eu já fiz. Não. Não é assim. Pode estar dando errado, porque a gente está fazendo errado agora. Se eu como muito, eu passo mal. Se eu não tenho uma alimentação ou uma saúde organizada, eu vou ficar doente. Se eu acelero muito o meu carro, eu tenho chance de bater o carro. Se eu não estudar, não vou ter conhecimento. Se eu não desempenhar o meu trabalho bem, eu vou ser despedido. Isso não é karma. Isso são as nossas atitudes do dia de hoje. E isso é importante que a gente fique bem claro, que ação e reação, ou causa e efeito, não é apenas de uma vida para outra, é agora. Então tudo o que a gente faz, a gente diz, a gente pensa, tem um resultado a curto e longo prazo. Então, se nós maltratamos aqueles que estão ao nosso redor, obviamente que nós vamos receber isso em troca.
vamos ficar antipatizados, energias negativas de revolta daquelas pessoas vão nos atingir. Então isso não é karma de outra vida, é dessa. Uma ação negativa gera um resultado negativo para cada um de nós, de hoje. E se temos outras ações negativas de outras vidas, soma-se mais um para pesar sobre os nossos débitos. Então não adianta a gente também pagar os nossos débitos criando os novos débitos, gerando novas energias negativas, novos conflitos, novos problemas. E a gente percebe que Deus não nos pune. Nossa, eu estou doente porque Deus está me punindo porque eu fiz isso, isso e isso. Não. Estou passando dificuldade porque Deus está me punindo porque eu fiz isso e isso. Não. A lei de causa e efeito é uma lei espiritual. Assim como a lei da gravidade é uma lei física. Se eu pulo de um prédio, Deus não está me punindo porque eu vou espatifar lá embaixo. É uma lei que nós conhecemos. E a lei de causa e efeito é uma lei a ser conhecida e ser analisada. Então, todos os atos negativos que cometemos terão consequências negativas. E todos os atos positivos terão consequências positivas. E isso vai se acumulando no nosso espírito, no nosso perispírito, tudo fica marcado. Aquele espírito que consegue praticar vários atos positivos, o seu perispírito brilha, a sua aura se apresenta como clara. Os espíritos superiores conseguem perceber quem ele é. Aquele espírito que pratica atos negativos, que está envolto em preocupações, em tristezas, ele tem a sua aura mais escura, ele tem o seu espírito contaminado pelos erros que já cometeu. E isso os espíritos superiores conseguem identificar. E isso interfere nas nossas encarnações. Como escolher um corpo, como escolher uma família, uma profissão, ter ou não saúde, tudo isso é influenciado pela situação do nosso perispírito. Então, quando perdemos a paciência ou plantamos algo de negativo nesta vida, temos a grande chance de piorar muito a próxima vida. E também imediatamente nesta vida já. Então é importante que a gente tenha consciência disso. Por mais que a gente maltrate uma pessoa que a gente desconhece, eu estou viajando para outro país, lá eu posso tratar mal quem eu quiser, nunca mais vou ver. A gente tem que lembrar que os nossos débitos são para a lei de Deus, não é para Ele. Não importa onde a gente esteja, vamos ficar devendo pelas nossas atitudes, pensamentos negativos para a lei de Deus, que rege todo esse planeta onde nós estamos. Então não importa onde a gente esteja, não importa que ninguém saiba, que a gente tente esconder, irá entrar na conta dos nossos débitos kármicos. Por mais que a gente ache que não, que ninguém está sabendo. Que às vezes a gente tente desculpar aquele ato negativo por uma outra finalidade. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. As nossas ilusões não vão excluir aquilo de negativo que nós fazemos. Principalmente aquelas ilusões que nós alimentamos, de que nós somos melhores que alguém, ou que alguém nos ofendeu de forma injustificada, ou que a gente tem o direito de vingar ou de revidar, porque nós somos melhores que ele, ou que ele não pode ser melhor do que nós. E isso que orgulho faz com a gente, nos dá o direito de tratar mal outra pessoa por algum motivo que seja. Mas Deus, a gente já viu, não vai nos punir. A lei de Deus é que vai ser cumprida sobre nós, como as leis materiais também são. Temos leis materiais para a matéria, leis espirituais para o espírito. E tudo o que acontece vai ficando marcado no nosso perispírito. Um espírito chamado Eurípides Barçanufo, ele tem uma forma de explicar isso muito didática, de como essas marcações acontecem no nosso perispírito. Ele chama de vetores.
O que são vetores? São pontos no nosso perispírito que nos puxam para determinadas situações. Então, de acordo com aquilo que nós fizemos, nós somos atraídos para determinadas situações boas ou ruins, de acordo com aquilo que nós já plantamos. Então, nosso perispírito está impregnado de pontos que nos atraem para determinadas situações, de acordo com aquilo que a gente faz ou fez. Então, a gente começa a perceber que Deus não é injusto, ou que não há sorte. Ah, mas eu dei sorte demais. Não. Aqueles pontos magnéticos no seu ou no meu perispírito nos jogaram naquela situação. Aqueles pontos no nosso perispírito nos livraram de um problema, nos impediram de encontrar com aquela pessoa, nos impediram de entrar naquele avião, nos impediram de entrar naquele ônibus. Energia com energia. Ou aqueles pontos do nosso perispírito nos levaram a encontrar aquela pessoa que nós tínhamos débitos para acertar. Ou aqueles pontos do nosso perispírito nos fazem ter aquele emprego, aquele casamento, estar naquela cidade. Nossa, eu nasci no Nordeste, mudei para o norte do país, não sei como é que eu vim parar nessa cidade. A energia te levou àquele local por alguma necessidade. Então, esses vetores, que ele chama de vetores, muito explicam para nós várias situações. E a gente entende que não existe sorte ou acaso, mas sim energias que vão sendo exercidas ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas escolhas. Quer dizer, então, Carlos, que esses pontos negativos e positivos que eu nasci é o meu destino? Não. Isso pode ser alterado a todo instante. É isso que a gente tem que começar a compreender. Nada é estático, nada é parado. De acordo com a forma como a gente vive a nossa vida, esses vetores vão sendo alterados. De a forma como a gente toma as nossas decisões, esses vetores vão sendo alterados. Então, o que a gente tem é um ponto de evolução de partida. Estando mais ligado a débitos ou estando menos ligado a débitos. Mas esses débitos vão sendo pagos. Nosso perispírito vai se alterando ao longo da vida. É por isso que é importante o trabalho, tanto físico quanto espiritual, para que a gente possa ir limpando, reorganizando e equilibrando o nosso espírito diariamente. E assim a gente se livre de situações, ou pessoas, ou doenças, que a gente não precise mais passar por ela, porque mostramos que somos diferentes. Então, o que é o sofrimento? Nada mais é do que uma forma de ensinar. É para isso que nós sofremos, para aprender. É um instrumento pedagógico. Mas se a gente aprende antes de sofrer, excelente. É um sofrimento a menos. A questão é estar sempre atento. A questão é perceber quando a vida quer nos ensinar algo. Nossa, mas todo emprego que eu arrumo, eu sou sempre mandado embora. Por que será? Todo namorado ou namorada que eu arrumo, sempre é assim, assim, assim. Por que será? Toda vez que eu tento me concentrar para estudar, eu nunca consigo. Por que será? Então, o passado, o presente e o futuro se encontram nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, nas nossas atitudes, ou seja, nas energias que estão conosco. E esses vetores são importantíssimos compreender. Então, nada acontece ao acaso. Quando eu digo nada, é nada. É difícil a gente entender isso. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos: mas Deus conhece todo mundo mesmo? Ele sabe de tudo o que acontece mesmo?
Os espíritos respondem: Ele sabe e responde por todos. Quando ele diz todos, não estão falando de seres humanos, é de tudo mesmo. Aí vamos entrar num assunto interessante, um pouco controverso, mas é interessante. Uma bala perdida. De tudo isso que nós já analisamos aqui, podemos entender que existe uma bala perdida? Não. Energeticamente, uma bala não pode ser perdida, porque se eu não tenho débitos a pagar, se meu perispírito está organizado, uma bala dessa não poderia me atingir. Ela atinge pessoas que têm energia vinculadas a essa situação. Você tem certeza disso? É a lógica. Se uma bala perdida encontrasse um inocente totalmente na rua, Deus não seria perfeito. A lei de Deus de causa e efeito, de karma, não se cumpriria. Teria exceções. Vamos lá ver quais são as exceções. Mas não tem. Para Deus não há exceções. Por isso é que a gente analisando a lei de causa e efeito dessa forma, a gente começa a entender. É energia. O importante é a energia que nós cultivamos em nós, porque ela que nos leva a situações boas ou ruins, ou nos tira de situações boas ou ruins. Ah, Carlos, mas eu sinto que eu tenho muito débito para pagar. Não tem problema? Como que a gente resolve isso? O Mestre Jesus responde para nós. Muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Ou o amor cobre uma multidão de pecados. Como que eu faço então para resolver o meu problema kármico? Ou para resolver o problema das minhas ações negativas desta e de outras vidas? Aprendo a praticar o bem. Quer dizer então que eu não preciso sofrer muito para pagar? Não, não precisa. Jesus não disse que o sofrimento cobre uma multidão de pecados. Ele disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Ah, Carlos, então tá fácil. É um começo. É um começo. A gente sabe que amar no sentimento mais sublime que o Mestre Jesus procurou nos esclarecer não é muito fácil, mas a gente tem que começar de uma outra forma, dando atenção, se preocupando, esclarecendo, orientando, ajudando, respeitando, silenciando, trabalhando honestamente, para que assim a gente aprenda a amar as outras pessoas, como nós nos amamos. Para mim, eu quero o que é bom: a roupa boa, uma casa boa, um carro bom, uma viagem boa, uma comida boa. E assim nós devemos desejar aos outros. Acaso, mas a culpa não é minha? Depende. Além do nosso karma individual, do resultado das nossas ações individuais, nós podemos dizer que nós temos um coletivo. O que é isso? É o resultado dos atos de todos nós juntos. Quando nós aceitamos viver numa sociedade com problemas como nós vivemos, todos nós somos responsáveis por eles. Quando nós concordamos com os equívocos que acontecem, todos nós somos responsáveis por esses equívocos. Não só aqueles líderes que a gente costuma falar mal e que tomam as decisões, nós também somos responsáveis. Porque muitas vezes nós usufruímos do que a grande maioria não usufrui. E é por isso que nós estamos nesse planeta, para ajudar a corrigir isso. Do mínimo ou do menor grau ao máximo grau. Seja tratando bem pessoas que não são tratadas bem por outras pessoas. Seja respeitando. Seja vendo todas as pessoas como espíritos encarnados. E não como homem ou mulher, rico ou pobre,
mas como espíritos, com cada um com uma missão. Porque é através desse exemplo que nós vamos mudando o coletivo e esse karma que todos nós temos, um karma social. E a Terra, passando por esse momento de transformação, todo esse karma social ele vai sendo esclarecido, vai sendo pago. Nós já vimos em outras chances que a Terra está no mundo de regeneração, está numa transformação para o mundo de regeneração. Aí a gente pergunta, por que então que não tira logo todos esses espíritos que fazem o mal e vamos logo entrar na regeneração? Por que não é assim? E os karmas que precisam ser resolvidos? Como ficariam se nós tirássemos a chance deles serem pagos? Então aqueles espíritos que nós não gostamos muito, que nos desagradam, que nos maltratam, que não nos respeitam, são os testes da espiritualidade para que a gente seja espíritos melhores. Então, buscando praticar a caridade, a gente tem contato com aqueles que sofrem. A gente valoriza mais a nossa felicidade. Ah, minha casa está tão ruim. Aí a gente sai para ajudar e vê quem mora num barraco, quem não tem o que comer, crianças que não têm um lar. E a gente começa a agradecer a Deus muito mais do que a gente fazia antes. E ajudando então, nós vamos praticando atos positivos. E o nosso perispírito se altera. Aqueles pontos, aqueles vetores negativos que a gente tinha, vão se dissolvendo, se desintegrando. E a luz volta a brilhar em nós. Por que volta? Porque nós fomos criados como luz por Deus. Uma centelha divina, uma luz, uma faísca. Então nós somos luz. Se não estamos brilhando hoje, é por nossa própria responsabilidade. Mas isso é transitório. Isso pode ser resolvido através dos nossos atos, pensamentos, palavras, que precisam ser alterados o mais rápido possível. É isso que Deus espera de nós, o regresso a Ele, às suas palavras, aos seus ensinamentos que são chegados a nós por meio dos grandiosos espíritos como o Mestre Jesus. Então a lei de causa e efeito, ou karma, ou ação e reação, nada mais é do que uma lei espiritual que diz que nós temos que responder por aquilo que nós fazemos, desta e de outras vidas. Tudo fica no nosso arquivo pessoal, na nossa ficha no plano espiritual. Tudo está lá. Cada segundo da nossa vida está arquivado, é público. Os grandes espíritos têm conhecimento de todos nós, de tudo que já fizemos. Obviamente que nós não temos orgulho do que nós já fizemos. Se a gente fosse espírito evoluído, não estava aqui, precisando mudar a nossa forma de ser. Mas nós podemos ter orgulho dos nossos atos futuros. Ficar felizes com eles depende de nós. Depende de nós buscar um resultado para tudo isso. Depende de nós compreender como esse sistema funciona. Então, karma não é sofrer. Karma não é ficar doente. Karma não é tristeza, depressão. Pelo contrário. O que Deus espera de nós é felicidade e equilíbrio onde quer que a gente esteja. O que Ele espera de nós é busca de conhecimento espiritual, é busca de reforma íntima. Nós sabemos que somos os trabalhadores da última hora. Não temos muito tempo para tudo isso que a gente vê. Mas, como o conhecimento é muito vasto que nos é oferecido, através de grandes obras que nós temos aí, nós temos menos chance de errar.
e uma chance muito maior de acertar do que há 100 anos atrás, do que há 50 anos atrás, quando o Chico Xavier aproximadamente começou a psicografar seus livros. Vasta quantidade de obras para nos ensinar o que fazer. Então a gente não precisa esperar um mentor encarnar. A gente não precisa esperar o Mestre Jesus voltar. Tudo já está aí, nos é oferecido livremente. Basta que a gente busque as informações e uma forma diferente de ser. Através do bem, então, nós podemos cobrir a multidão dos nossos erros. E que a gente não fique triste com os nossos erros, ou com o erro dos outros. Errar é um instrumento de aprendizado. Um dos mentores, um dia nas mesas de assistência, me disse: meu filho, não se preocupe com o erro. A gente erra, aprende e segue em frente. Quando nós pensamos demais no nosso erro, aquela energia negativa daquele erro fica em nós. E isso não traz proveito nenhum. Pelo contrário, isso nos prejudica. Então o erro ele é para ser pensado, aprender a lição e seguir em frente. Deixa aquilo para trás. Então não importa o que nós já fizemos. Ah, mas eu já errei demais nessa vida. Não tem problema. Aprenda e siga em frente. Então quando o Mestre Jesus nos chama para a reforma íntima, é para ser diferente. Ele não pergunta o que nós já fizemos. Ele não quer saber. Ou já sabe, mas é irrelevante para ele. O que importa é de agora para frente. A gente percebe naquela passagem famosíssima da Bíblia, da mulher adúltera, quando a multidão larga as pedras e vai embora, ele vira para a mulher adúltera e diz: vá e não peques mais. Ou seja, não importa o que você fez para trás, não importa o que você já fez, quem você foi, o que importa é de agora para frente. É isso que é importante que a gente entenda. Uma das grandes finalidades da encarnação, de ter um corpo, é esquecer o passado. Muitas pessoas gostam de perguntar para quem é espírita: mas não seria mais fácil a gente lembrar-se quem a gente foi? Não. Seria bom se a gente tivesse de que se orgulhar. Mas como a gente não tem, é bom nem lembrar. Percebam, se a gente se sente muitas vezes mal com o que a gente fez nessa vida, imagina das outras. Então qual é a grande chave da evolução? É deixar de lado os nossos erros e seguir em frente, buscando novas amizades, novos conhecimentos, novos trabalhos, novas energias. Aí aquelas pessoas que nós conhecíamos antigamente viram: não, mas você mudou demais, você está diferente, está mais educado, está assim, assim, assim. Claro, esse é o objetivo. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Nós não temos que nos envergonhar do que já fizemos, mas nos orgulhar do que estamos nos tornando ao buscar praticar a caridade, um trabalho espiritual e a reforma íntima. E as outras pessoas percebem isso a longo prazo. E um dia voltam para nos pedir ajuda, auxílio, porque enxergam isso em nós. E assim nós vamos alterando quem nós realmente somos. Então essa foi a nossa pequena reflexão do dia de hoje, sobre a lei de causa e efeito, sobre o karma, sobre a importância das nossas ações, dos nossos pensamentos. E é importante que a gente mude sempre a nossa forma de pensar e perceba a sistemática inteira como energia. Somos energia, somos atraídos ou excluídos de energia. Então a todo instante estamos sendo atraídos ou não de situações em decorrência da nossa energia. E isso é muito importante que a gente comece a pensar sobre isso.